Olá, sejam muito bem-vindos ao Futuros Possíveis, o nosso espaço de discussão sobre inovação, tendências, comportamento e possibilidades. Eu sou Angélica Mari e eu estou aqui no último episódio dessa primeira temporada do Futuros Possíveis, onde a gente discutiu o futuro do trabalho. E eu estou aqui acompanhada dos meus queridos colegas Marcelo Gripa, Beatriz Bevilacqua e Andresa Maia, para a gente refletir um pouquinho sobre os temas dessa primeira temporada. Eu acho que é difícil escolher um tema só, porque a gente ouviu muita coisa inspiradora de um monte de gente incrível. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que você vá assistir um ou todos os episódios dessa temporada. Mas o tema que a gente escolheu aqui para falar é o da construção de repertório. Que é um pilar muito importante para a construção de um futuro possível para a carreira de qualquer um. Mas, Marcelo, explica para a gente o que é esse tal de repertório. Legal, Angélica. Bom, repertório é um conjunto de conhecimentos que a gente adquire ao longo da vida e que, nesse caso, no contexto que a gente está falando de trabalho, pode ser aplicado na carreira para a gente ter um desempenho melhor, né? Então, a junção de tudo que a gente aprendeu aplicado para essa finalidade. E é muito interessante porque, por meio desse repertório, a gente pode, inclusive, trabalhar com coisas diferentes. Isso permite que a gente tenha mais de um emprego ao longo da vida. E um repertório pode ser qualquer coisa, uma situação difícil, um curso. Tem uma palavra que eu acho que resume bem, que é vivências. São coisas que a gente vive e que a gente consegue aplicar em outras situações. Né? E falando, por exemplo, sobre trabalho, né? que é o tema da nossa primeira temporada. Eu, por exemplo, comecei trabalhando como vendedor de pregos. Olha só. Pois é. E isso me ensinou bastante sobre comunicação, sobre como lidar com imprevistos, sobre como convencer alguém a comprar um produto, enfim, foram vários aprendizados que eu apliquei depois ao longo da minha carreira para me tornar jornalista. E eu sei que você também trabalhou com várias coisas diferentes, inclusive foi para fora do Brasil, né, Angélica? Conta a sua experiência aí, como que você foi buscar e construiu esse repertório. Legal. Bom, eu aos 21 anos de idade eu saí do Brasil, né? O meu sonho era me tornar jornalista fora do Brasil, escrever um artigo assinado por mim em inglês, só que detalhe, eu não sabia falar inglês. Eu vinha de escola pública, meu inglês era the books on the table e olha lá. Então, e eu também não tinha grana para pagar uma escola de inglês, né? Então, a forma que eu encontrei de aprender a falar inglês era na University of Life, né? A famosa Universidade da vida, né? Então, para isso, eu fiz de tudo um pouco, né? Eu fui desde garçonete até lanterninha de cinema, babá, faxineira. E aí eu fui me aproximando aos poucos da minha primeira oportunidade como jornalista. Então, tudo isso para dizer que esse repertório me ensinou foco, determinação e nunca perder os meus sonhos de vista. Né? Então foi uma construção muito importante. Mas Bia, eu sei também que você nem sempre foi jornalista, né? Então, como que foi a sua construção de repertório? Meu primeiro trabalho foi como secretária e assistente de um obstetra. Então, basicamente, eu recebia chamadas em horários, assim, inusitados. Horários no sábado, domingo, com a gestante para ter o filho. E ligava diretamente para mim. Muitas vezes eu também não conseguia falar com o médico para ter o parto naquele momento. Então, eu tive que lidar com uma gestão de crise o tempo inteiro. E para uma menina muito jovem também, eu tinha por volta de uns 20 anos, foi uma experiência que me traz até hoje essas reflexões de como eu sou ansiosa, mas respira, Beatriz, vai dar tudo certo. Então, gestão de crise foi o que eu mais aprendi a lidar nesse período. Legal. Você, Andresa, conta pra gente como que foi essa construção de repertório também. Sim, eu gosto dessa mesa que ela é muito diversa, né? Assim, nas experiências, nas vivências. E comigo não foi diferente, assim, quando a gente pensa em criar repertório, né? Eu iniciei a minha trajetória profissional entregando marmita. Então, eu fazia entrega de marmita, de bicicleta.
bem no modelo tradicional, que você pega ali a bicicletinha. Muito antes dos aplicativos, inclusive, muito né? antes dos carros de aplicativos e locais de aplicativos. E aí colocava a mochila ali nas costas para ajudar minha mãe, né? Que ela vendia ali as Marmitex em alguns estados quentinhas. E eu ajudava ela a fazer essas entregas, né? Então, eu aprendi muito com isso em relação a foco, em relação ao quanto o coletivo, né, faz diferença naquilo que você está criando. Mas é claro que eu não estou romantizando essa história, porque assim como a Angélica falou, eu não gostaria, inclusive, de ter passado exatamente por isso. Eu gostaria de, ok, vou só estudar, vou só me dedicar para isso. Mas isso faz parte da minha história e me moldou em muito da minha experiência que eu tenho hoje. Então, hoje, né, atuando como especialista de inclusão, com foco em projetos sociais, em aspectos sociais, né, com foco em ESG, eu vejo a importância de já ter passado por esse processo até para que eu consiga criar cada vez mais produtos inclusivos e voltados para um público específico. Então, eu entendo que fez total diferença na criação do meu repertório, que foi a parte de entender do coletivo, sabe? Entender ali do que eu estou entregando e do valor que aquilo agrega. Super, e você consegue aterrissar, né, como dizem, os conceitos para sua audiência, né? Porque você viveu aqui. Sim, isso é muito importante. Eu acho que quando a gente pensa em comunicação, no que a gente está entregando, no que a gente está fazendo, é sempre importante se perguntar para quem? Exato. Quem vai ter acesso? E como a pessoa vai ter aquele acesso, né? Quando a gente pensa em repertório, é muito sobre o repertório que a gente cria dentro do nosso próprio ciclo, né? Da nossa própria bolha ali, do nosso próprio conforto, né? Exato. E falar em sair da bolha, né? Sair da zona de conforto, acho que também foi muito interessante ouvir das pessoas que a gente conversou ao longo da temporada, como que a gente cria esse repertório, né? Assim, como que a gente mantém ele vivo, porque ele não é só o que a gente viveu no passado, ele continua sendo, né? Então, acho que é legal falar de como que vocês criam o seu repertório. Como que você faz isso, Bia? Eu acho que o teatro fez muita diferença na minha jornada, porque eu tinha uma certa insegurança quando eu era mais jovem para falar em público e também uma certa insegurança para confiar nas pessoas. Então, a partir do momento que eu fiz o teatro, eu pude ter que confiar obrigatoriamente nas pessoas para que a peça efetivamente desse certo. Então, o teatro foi algo que fez muita diferença na minha jornada antes e também depois da pandemia. Todos nós vivemos um cenário de luto, todos nós ficamos reclusos e com o retorno, né, à nossa vida social, eu como jornalista estava tendo uma certa dificuldade de ter aqueles olhos nos olhos, de sair na rua, de ter aquela humanidade, tanto que eu fiquei próxima das telas, do celular, da TV, do computador, da rotina. Então, quando eu voltei pro teatro e senti aquela conexão humana... Foi uma forma de reconstruir essa parte da humanidade que ficou meio congelada, né? Eu recuperei tudo de humano que tinha aqui dentro. Então, fez toda a diferença. Então, é assim que eu me reconstruo por meio do teatro, de oficinas, da dança, porque existe a questão do coletivo. Sim. Então, a gente tem que dar as mãos e tem que confiar naquilo que está... É isso. Total. Né? Eu acho que nesse ponto do coletivo é muito importante também, porque uma forma que eu encontrei de acrescentar ao meu repertório foi envolvimento voluntário, né, com organizações. Aqui mesmo, em São Paulo, existia um projeto muito lindo, né, que se chama Flor Gentil, que é uma ONG que utilizava as flores que são descartadas por casamentos, eventos e tudo mais, e a gente recolhia essas flores dos lugares, dos buffets, e a gente transformava em pequenos buquezinhos para entregar em asilos. Que lindo! Em asilos e também fazer decorações de casamento para quem não poderia pagar por isso. Caramba. E aí, nesse rolê,
Eu entrei em contato com gente muito maravilhosa. Inclusive, esse projeto ele ficou dormente durante a pandemia, porque não foi possível continuar, né? Porque os eventos pararam. Mas eu tenho muita fé que vai continuar, porque foi um projeto muito formativo para mim, sabe? Entrar em contato com essa gama de pessoas de todas as faixas de idade e de estratos sociais, sabe? E realizar sonhos de verdade, né? E trazer gentileza para as pessoas. Mas fala um pouquinho de você, Marcelo. Como que você evolui o seu repertório? Eu vou trazer 2 exemplos. Um de quando eu era mais novo e eu fiz a transição do ensino particular para o ensino público, que foi um processo muito rico para mim, porque eu tive a oportunidade de conhecer realidades diferentes, de conhecer novas situações e novas pessoas que não estavam necessariamente no círculo que eu convivia. Então aquilo realmente me engrandeceu em termos de repertório, porque eu pude ver coisas de perspectivas diferentes. Então, foi um marco para mim e eu acho que ajudou bastante na minha formação, tanto como pessoa quanto como profissional. E outra experiência muito interessante é que eu sou músico. Tô meio enferrujado agora, mas dizem que músico é músico para sempre. Próxima temporada do Futuros Possíveis vai ter Marcelo dando uma palhinha. Eu também. Tá bom, tá combinado. Tem que ter. É verdade, é verdade. Tá combinado. E sendo músico, estar no palco é sempre um grande desafio. É um desafio por vários motivos, porque você precisa entreter a sua audiência, você precisa alcançar as pessoas em lugares diferentes, porque quem vai a um show espera ser tocado de uma maneira diferente do que em outras situações do dia a dia. Então, esse contato com as pessoas também foi algo que me trouxe aprendizados valiosos. Legal. E você, Deza, como que você mantém o seu repertório fresco? Bom, eu costumo dizer que todas as vezes que eu converso com as pessoas, eu falo que a educação me salvou, mas a educação aliada ao teatro formou muito do meu repertório. Então, quando a Bia falou do teatro, eu me identifiquei super, porque eu fiz teatro na escola pública que eu estudava e era incrível, era um momento ali que eu podia sonhar, que eu podia ser quem eu quisesse, e era muito bom estar naquele lugar. Além disso, o que aumentou muito meu repertório foram projetos sociais. Então, por mais que eu venha da periferia, assim como existem muitos Brasis dentro do Brasil, existe muita periferia dentro da periferia. E você pode conhecer outras realidades, mesmo estando no espaço que você mora. E ali eu fui pra rua mesmo, conhecer outras realidades. E aí eu fui conversar com pessoas em situação de rua, eu fui entender a história dessas pessoas, eu fui falar com essas pessoas e saber por que elas estavam ali na rua. Foram trocas muito ricas ali, porque era muito engraçado perceber que atrás de uma mão um pouco suja, né, uma roupa que às vezes estava há um tempinho sem tomar banho, tinha uma pessoa muito humana, com uma história e com uma individualidade. Então, isso ampliou muito meu repertório, isso me fez enxergar muitas coisas, né? E aí, novamente, eu volto para o coletivo, que é o que sempre me manteve muito em movimento, assim. Projetos sociais, trabalhos sociais também, fiz teatro para ser palhaça de hospital. E isso me transformou, assim. Então, eu acho que esse contato com o social e com o coletivo sempre vem me transformando. E com realidades diferentes da sua, distintas, né? Completamente distintas. Então, eu entendo que quando se constrói um repertório, né? Eu estava falando que o repertório se constrói ali na nossa bolha de conforto. Quando a gente fala de ampliar o repertório, é justamente o sair da bolha. E às vezes o sair da bolha está muito próximo da gente, né? Não precisa ir tão longe. Conforto que às vezes está na esquina. Sim, é um convite total, não só ao desconforto, mas ao novo, ao diferente, a uma realidade e a um olhar distinto do seu. Exato. E a gente falou muito do presente, né? Como que a gente faz isso, essa construção no momento, né? E agora pensando em futuro, né? Em futuros possíveis para essa construção de vivências, né? Eu tenho para mim que a gente tem que ter um plano, né? A gente tem que ter um plano para manter o nosso repertório sempre relevante, né? Quando tem a ver com o trabalho que a gente faz. Então eu queria ouvir de vocês um pouco sobre
como que vocês fazem isso olhando para o futuro? Eu posso começar dizendo que o Futuros Possíveis é uma forma de manter o meu repertório fresco, né? E pensando nisso, em como que esse projeto ajudou a atualizar as minhas competências, né? Eu vou dar um exemplo aqui, redes sociais, né? Quando você está esquentando, né, para lançar um projeto e tudo mais, você precisa dizer ao mundo a que veio, a gente faz isso via redes sociais, né? E eu, como jornalista, tenho todos os meus dogmas, né? Um deles é que a gente nunca é a notícia, né? Mas a gente precisa aparecer para ser lembrado, né? E a Bia ensinou isso muito pra gente, né? É uma construção coletiva e que está sendo muito legal no contexto desse projeto. E você, Bia? Eu acho que o Futuros Possíveis me fez enxergar de alguma maneira que sozinho realmente nós não conseguimos evoluir. Porque eu já empreendi algumas vezes e quem empreende sabe o quanto que é a jornada. Ou é solitária, ou a gente já passou por alguns conflitos ou situações que não foram exatamente como a gente gostaria. Então, a partir do momento que eu me juntei a esse grupo, eu senti, caramba, eu tô aprendendo, a cada conversa, a cada pessoa, a cada conexão, a cada entrevista, é um mundo novo para mim. Então, isso vale mais do que, para mim, vale mais do que um MBA. Você efetivamente furar bolhas e conversar e ter essa troca rica a cada episódio é o MBA da vida. É o MBA da vida, não tem como comparar. É o CD da vida, no caso, né? Porque a gente fala que o repertório é como se fosse uma coletânea, ali onde tem várias músicas e você vai juntando para criar um CD. Sim. Então é o CD da sua vida, né, Bia? Sim. Deixa eu pegar gancho na história da música para falar do meu aprendizado, porque eu pensei numa analogia que explica bem o aprendizado que eu tenho tido aqui com vocês no Futuros Possíveis, que Bia comentou um pouco sobre isso da troca, né? Mas eu quero explicar para as pessoas o que é essa troca no meu ponto de vista. É uma construção tão coletiva, do início ao fim, que é como se alguém trouxesse uma ideia de uma música no começo do dia, o outro colocasse a letra, o outro fizesse a melodia, aí o outro pensa num refrão mais arrebatador, aí entra o produtor e melhora aquela música, e no final você tem uma música muito bacana. Com um hit diversa, né? E com as opiniões de todo mundo. Então, pra mim é bem isso, sabe? Sim, sim. E você, Deza? Você chegou no Futuros Possíveis no final da gravação da primeira temporada, né? Mas deu pra ter algum aprendizado nesse pouco tempo que você se juntou a nós? E deu. Sim, eu acho que a gente aprende todos os dias e a gente aprende muito junto, assim. E isso é muito bom. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando: eu te desejo a sorte de um amor tranquilo. E aí eu vou reformular a frase para dizer que eu desejo para todo mundo um trabalho que faça sentido. Eu sei que isso é muito um privilégio, né? E atuar com o que faz sentido para você é um privilégio. Então, o meu principal aprendizado aqui foi ver que dá para atuar com o que faz sentido. Não tô romantizando nem falando que é fácil. Não é fácil, mas é muito gostoso, né? Então, o que eu aprendi aqui é o quanto nossas diferenças são complementares, né? O quanto as vivências que a gente tem são tão diferentes que se complementam. Quando alguém fala uma coisa assim: nossa, putz, nunca pensei nisso. Nossa, que isso! Nunca pensei nisso. Que legal! Então, eu acho que essa troca é muito importante, né? Porque aqui nós estamos falando de 4 pessoas com histórias, vidas e vivências completamente diferentes. E eu tenho aprendido muito com isso. Com o que eu posso ganhar me conectando com tantas pessoas diferentes, sabe? Sim, eu acho que é muito do que você trouxe, Deza, mas também a gente não pode deixar de citar o fator confiança,
né? Sim, super. Porque todos nós aqui, a gente teve experiência CLT, mas também somos empreendedores / autônomos, né? E assim, a gente se escalda muito nessa vida empreendedora, né? Eu entendo que quando a gente fala, né, sobre futuros, e vocês devem ter percebido isso ao longo dos episódios, a gente tem muito cuidado em não ficar romantizando certas histórias, porque a gente sabe que não é uma realidade para todos, né? E é super importante a gente ter esse espaço para ter troca, para falar das nossas dores também, para falar que o mundo corporativo não é um mar de rosas, que a gente, de fato, passa por algumas coisas que a gente não gosta, mas que o empreendedorismo também não é um mar de rosas e que tá todo mundo tentando sobreviver a isso da melhor forma possível. Então, que bom que a gente tem esse espaço para ser sincero e falar sobre o que a gente está sentindo, né? Eu acho que faz muito sentido isso. Até porque o futuro também não é um mar de rosas. Sim. Mas ele tem muitas possibilidades. É justamente isso que a gente discute, coloca na mesa. Sim. Uma construção pra ver as perspectivas coletiva. diferentes. Sim, além de um bom cafezinho e pronto. Aí não pode faltar de jeito nenhum. Sim, e é o que a gente tentou fazer nessa primeira temporada, né? Ser um farol para que as pessoas possam refletir um pouco sobre... Seja o caminho que elas decidirem seguir, né? Se é um trabalho fixo, se é empreendedorismo, se é dentro de um escritório, se é viajando o mundo, né? Que elas possam considerar maneiras de perseguir o futuro possível para elas. E com isso a gente conclui a primeira temporada do Futuros Possíveis, onde a gente discutiu o futuro do trabalho. Foi um prazer conduzir essa temporada junto com os meus colegas Marcelo Gripa, Beatriz Bevilacqua e Andresa Maia. A gente se vê na próxima temporada e não esquece de acompanhar a gente nas redes nos Os Futuros Possíveis. E também não esquece de conferir futurospossíveis.com.br, onde a gente tem as transcrições de todos os episódios e um monte de material legal para você se aprofundar sobre o futuro do trabalho. Até a próxima temporada. Tchau!